Pessoal, boa noite. Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, mas estamos ao vivo no YouTube, lá no meu canal. Use a tecnologia a seu favor e vamos ao nosso jantar com tecnologia de hoje um pouco atrasado. Então, a gente tem use a tecnologia a seu favor e a gente vai usar a tecnologia para nos beneficiar dela em todos os sentidos. A gente pode trabalhar com tecnologia. A palavra tecnologia tem diversos significados. Mas, especificamente, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com o computador, com a internet e com as redes sociais. Então, deixa eu contar um pouquinho da minha história, ou da história de use a tecnologia a seu favor. Eu era um pouco como vocês, eu só queria aprender a usar o computador, a internet e as redes sociais com liberdade e confiança. Quer dizer que eu queria saber o que eu estava fazendo para cada vez usar mais. E de onde eu vim, né? Como é que funciona essa história toda? Eu vim de Formiga, uma cidade que fica mais ou menos 200 quilômetros de Belo Horizonte. Vim para cá com 18 anos para estudar ciência da computação, para fazer faculdade de ciência da computação. E eu prometi para os meus pais que eu começaria a trabalhar logo para ajudar nas despesas, e eles concordaram e começaram, né, e deixaram eu curtir essa aventura aí nos próximos anos. Isso já faz algum tempo. Bem, com o meu primeiro salário bom, porque o primeiro salário não foi tão bom assim, né? O primeiro trabalho ali que eu tive aqui em Belo Horizonte foi no segundo mês que eu estava aqui. Então, era um trabalho como auxiliar administrativo numa loja que vendia computadores. E lá eu aprendi muito, principalmente a parte de montagem, porque eu não ficava na montagem, lógico, mas eu sempre que tinha tempo ficava lá com os meninos e aprendiam muito com eles, como montar, quais eram as peças, e eu sempre fui muito curiosa. Então, sempre que tinha um tempo eu ficava lá. Muitas vezes tinha que entregar um volume muito grande de computadores e esses computadores demoravam a chegar, então o pessoal virava à noite montando. Eu não podia ficar, mas eu ficava sempre depois do meu horário acompanhando ali as montagens e vendo tudo que eles estavam fazendo. Mas a partir dali eu consegui um emprego um pouco melhor, né, numa empresa de consultoria de TI, e fui trabalhar num grande hospital e lá eu tive o meu primeiro grande salário. E é claro que o primeiro eu comprei um celular, dividido em N vezes, né, dividido em várias parcelas, várias prestações. E uma coisa que eu também tenho certeza que muita gente faz é guardar o computador, o nosso primeiro computador, né? A gente tem essa mania. E eu guardei o meu primeiro computador por muitos anos. O meu primeiro computador foi meu pai que me deu, e ele não era só meu, ele era meu e das minhas irmãs, e a gente dividia e funcionava bem, porque naquela época a gente não usava tanto também o computador. E depois ele me deixou trazer para cá, né? Trazer para Belo Horizonte para poder usar na faculdade, e eu guardei esse gabinete por muito tempo. E os programas que tinham lá, né, eram programas que hoje nem rodam mais os sistemas operacionais. E eu lembro que tinha um joguinho muito interessante que chamava Príncipe da Pérsia, que eu gostava muito de jogar na época. Tinha pouco tempo e os jogos não eram uma coisa tão assim vibrante como é hoje. Mas eu guardei por muito tempo esse gabinete, né? Eu levei ele em algumas aulas minhas para mostrar as peças antigas, mas hoje eu não tenho mais. E foi interessante que nessa empresa que eu trabalhei vendendo computadores, um dia eu atendi uma ligação e a pessoa disse assim, eu queria comprar um laptop. Aí eu falei, a gente não tem laptop, a gente trabalha com notebooks. Né? Ou seja, eu não sabia que laptop e notebook era a mesma coisa. Né? Na verdade, eu acho que eu falei, a gente só vende computadores, né? Foi pior ainda, né? Então, assim, essas coisas acontecem e servem pra gente aprender, né? Se eu não sabia o que era, eu devia ter perguntado o que era, né? E os meus sonhos de consumo sempre foram equipamentos da Apple, né? A Apple, é claro, sempre foi uma empresa inovadora, uma empresa que trouxe produtos novos, que trazia coisas novas. Eu lembro, por exemplo, que uma vez eu estava nesse grande hospital e um médico trouxe um iPodzinho que ele tinha comprado para a filha dele numa viagem que ele fez aos Estados Unidos, mas nem ele, nem a filha, nem ninguém na casa sabia fazer funcionar, né? Ele sabia que era um armazenador de música, que podia se armazenar muito mais música, mas ninguém sabia fazê-lo funcionar. E ele me entregou, falou, como é que isso funciona? Eu olhei para aquele aparelho e falei, eu vou saber como é que isso funciona, eu vou pesquisar, me dá um tempo aí para eu ver como é que ele funciona. Porque os iPods daquela época não tinham botão de ligar,
Não tinha botão de carregar a música lá. Só vinha com cabo USB e olha lá. Né? Na verdade, eu nem me lembro se era um cabo USB mesmo ou se era um cabo específico da Apple. Agora fugiu aqui. Mas a Apple sempre trouxe essas inovações. Depois do iPod, que era um tocador de música, veio o iPhone, depois veio o iPad, né? Mas paralelo a isso, a Apple também tinha os computadores, que sempre foram caríssimos, sempre foram muito caros. Na faculdade que eu estudava, não tinha um laboratório Apple, tinha um laboratório de computadores pessoais tradicionais. Então, a gente podia ter o teclado de um fabricante, o monitor de outro, o gabinete com várias peças de diversos fabricantes. A gente podia ter outros computadores lá. Mas a gente estudava, a gente sabia como que os computadores da Apple, que eram os Macintosh na época, antes deles teve o Lisa, tiveram outros computadores. Hoje a gente tem os iMacs, a gente tem o Mac Pro, né, o AirBook, que são notebooks finíssimos. Então, ainda são produtos de consumo, né, assim, de sonho de consumo, porque são máquinas realmente muito caras. São computadores muito caros. Porém, eles são computadores fáceis de usar. É claro que tem muita gente que vai brigar comigo por causa disso. Eu tenho alunos, por exemplo, que quando a gente vai para o laboratório Apple trabalhar, eu falei, o que vocês acharam? Oh, péssimo, eu não consigo usar esse computador, eu não consigo fazer nada nesse computador. E tem gente que chega, e a Apple é uma empresa que ela produz tudo, né? Ela produz os processadores, o teclado, o monitor, os dispositivos internos, então é tudo Apple. O sistema operacional é da Apple, né? Não é o Windows que tem lá, é outro sistema operacional. E aí meus alunos chegavam ao cúmulo de falar, eu tenho um MacBook, eu tenho um AirBook, que é caríssimo, mas eu instalei um Windows lá, porque eu não consigo trabalhar com esse sistema da Apple. Então, os sistemas da Apple, eles foram construídos de uma maneira mais eficiente, assim, tanto para aproveitar melhor o hardware, como também para serem mais fáceis de usar. Então, coisas simples de fazer, mas a gente está acostumado a fazer no Windows, que é mais complicado. E aí, quando a gente vai para um ambiente Mac, a gente sente o desgaste, assim, né? A gente sente o baque de mudar. Mais ou menos em 2012, né, quando eu tive o Rodolfo, nosso segundo filho, eu fui fazer um curso de um sistema operacional da Apple. E foi a primeira vez que eu estava trabalhando com aquele sistema. E alguns colegas, né, professores também estavam lá nesse grupo, e eu sei que eles já sabiam mais do que eu ali em relação àquele sistema. Mas quando eu fui fazer, eu tive dificuldade de achar como minimizar a tela, como aumentar, como procurar algumas coisas que a gente já fazia com mais rapidez no Windows. E aí o instrutor, ele me chamou, ele viu que eu estava com dificuldades, né, eu chamei, ele viu, e aí ele me ajudou, muito educado, muito gentil, mas depois ele falou, Renata, compartilha com a gente a sua experiência. Eu falei, deixa você, só para me falar que não sabia usar e que foi um aprendizado aquilo ali. Mas foi realmente um aprendizado. Mas os equipamentos da Apple, eles têm esse ar encantador, assim, mas eles têm um preço muito mais alto. E também eles têm algumas facilidades, por exemplo, de convergência que outros dispositivos não têm ou não tinham, porque alguns estão tendo agora também. Quando você tem um equipamento Apple, ele está conectado com todos os outros equipamentos que você tem. Então, era um sonho de consumo para mim, desde que eu soube que eles existiam, né? Desde o período da faculdade lá. E qual que era o meu desejo? O que eu queria na faculdade? Muita gente vai para a faculdade para conseguir um bom emprego, né? Para depois talvez passar num concurso, em um concurso público, para ter ali uma estabilidade, ou para trabalhar numa grande empresa, né? E na verdade meu desejo era mandar bem na computação. Eu queria entender como é que o computador funcionava, eu queria entender tudo que ele podia proporcionar para a gente. Eu acho que eu estava num degrau a mais ou num degrau a menos ali, eu não sei. E eu me lembro que no primeiro ano de faculdade, né, nos primeiros meses de faculdade, eu sabia muito pouco de internet. E a internet já estava decolando naquela época, né? Já tinha internet gratuita no Brasil, a IG, então o pessoal já tinha mais acesso. Ainda era internet de escada, então a gente tinha que realmente ter uma linha telefônica que ficava ocupada durante aquele tempo.
E eu tinha colegas que já sabiam tudo da internet. O pessoal que jogava o dia inteiro na internet, o pessoal que fazia sites para a internet, e eu não sabia fazer. Eu até comento que quando eu cheguei na faculdade e ouvi a primeira vez a palavra algoritmo, eu não sabia o que era. Eu não sei o que é algoritmo, eu só sei o que é logaritmo lá da matemática. Então, foi realmente um aprendizado, assim, uma vontade muito grande de saber tudo do computador, de saber utilizá-lo, de saber produzir programas para eles, de saber utilizar as peças, otimizar as peças da melhor forma possível. E é claro que teve várias dificuldades, né? Como eu disse, eu não sabia o que era um algoritmo. E hoje a gente trabalha algoritmo em todos os níveis, né? O algoritmo nada mais é que um programa, né? Que um conjunto de linhas de códigos que a gente insere no computador para ele executar. Por exemplo, tem hora que a gente ouve falar assim, o algoritmo do Instagram funciona assim, o algoritmo do Facebook funciona assim. Então, o programa que faz o Facebook funcionar, que faz o Instagram funcionar, é dessa forma. Eu estava até esses dias conversando com os meus alunos que tem alguns algoritmos que são inteligentes. Por exemplo, e aí eu fiz uma comparação muito interessante com eles, que eles entenderam, eles riram. Eu falei, olha, tem o João, que toda vez que eu pergunto para o João, ele me responde. E ele tem hora que responde certo e tem hora que ele responde errado, mas ele responde. Já a Maria, toda vez que eu pergunto para ela, ela faz, não quero falar nada, né? Estou morrendo de vergonha. Então, a chance de eu perguntar para a Maria de novo é menor, porque eu sei que para ela é uma dificuldade muito grande me responder, falar em público. Já o João manda muito bem, então eu vou continuar perguntando para o João, mesmo que ele responda errado, ele vai responder. Então, o algoritmo, ele tem disso. Quando a gente está construindo um algoritmo, a gente pensa nas possibilidades e dá alguns resultados para ele seguir. E mais ou menos, a inteligência artificial também é assim. Quando a gente fala que a inteligência aprende, que ela começa a aprender, é dessa forma. Ela aprende porque uma coisa que ela não sabia, ela armazena e depois ela usa isso. É interessante, quando começaram a utilizar esses chatbots, e também pelo telefone, né? Não só na internet, quando você entra e já faz algumas perguntas e o chat já te responde, já te dá o resultado, mas pelo telefone era muito interessante porque você sabia literalmente que era um programa que estava falando com você, que não era uma pessoa. Mas eles começaram a melhorar isso. Então, o robô que está lá, ele fala, oi, tudo bem? Você é a Renata? Aí eu falo, poxa, é uma pessoa que está falando. E aí eu falo, sim, sou. Aí ele fala, eu tenho uma informação importante para você. E aí você pergunta, quem é você? De onde você está falando? E ele não respondia nada, ou desligava, porque ele não sabia responder isso. Daí o pessoal ia lá no programa e colocava a resposta. Eu sou da empresa X e quero falar com você sobre esse produto novo que nós temos no mercado. Ou eu sou sobre a empresa de pesquisa e quero fazer uma pesquisa com você. Então eles já foram melhorando. Inclusive, até questões curiosas, porque tem gente que é esperto, né, e quer falar, quero ver se isso está funcionando mesmo. E aí pergunta assim para a inteligência, como é que está o tempo aí? De onde você está falando? Então, até isso eles inseriram. Então, isso é aprendizado de máquina, assim, de uma maneira bem simples. Então, aquela história que tem que acontecer para você corrigir depois. Então, tem que acontecer a pergunta, algo que ela não sabe, e aí você ensina, e aí ela aprende, ela armazena aquilo e ela vai melhorando aquilo cada vez mais. Então, é muito interessante como é que essas coisas funcionam. Mas era para mim uma grande dificuldade, era para mim um grande desafio. Só que eu tinha entrado na faculdade, né, para vocês terem uma ideia, como eu estou dizendo aqui no texto, eu entrei na internet, uma das primeiras vezes que eu entrei na internet foi para ver o resultado do vestibular que eu tinha passado. Né? Outro dia eu estava até comentando com meus pais sobre isso, como foi um dia especial, né, de entrar na internet e descobrir que eu tinha passado no vestibular e que eu poderia vir para Belo Horizonte estudar, né, que era realmente um desejo ali, um sonho. Mas, a partir daí, a partir do momento que eu comecei a estudar computação, que eu comecei a fazer faculdade, depois continuar os estudos, a minha vida mudou radicalmente, né? A minha vida mudou e mudou para melhor. E aí eu tive uma grande ideia, né? Eu encontrei uma maneira de mudar. E essa maneira foi estudar. Não tem magia nisso, não tem nenhuma magia, realmente não tem nenhuma arte nisso.
é estudar, estudar e estudar. Então, na faculdade, eu participava de tudo que a faculdade oferecia. Por exemplo, nessa época, a segurança da informação ainda não era um conteúdo tão estudado assim, mas um professor propôs um curso que falava sobre informática e direito. E aí eu fui participar daquele congresso lá, né? Pedi para sair mais cedo do trabalho para poder pegar as primeiras palestras. Então, hoje eu falo muito isso na faculdade para os alunos que estão começando. Falei, gente, as coisas que a faculdade oferece, elas são muito bem pensadas, né? Elas têm um propósito. Então, não é para você não participar. Não é para você falar, hoje eu vou dormir até mais tarde, hoje eu vou ficar jogando. É para ir, é palestra, é workshop, é projeto de pesquisa, é projeto de extensão. Tudo vai nos ajudar a desenvolver um conhecimento. E aí, quem estuda gestão do conhecimento sabe disso. Quanto mais informação a gente tem, mais conhecimento a gente adquire. Então, eu participava de tudo. Ela é voluntária. Nos trabalhos nas empresas que eu trabalhei, por exemplo, tinha coisas que nem eram da minha área, mas que envolvia a tecnologia. Por exemplo, nesse hospital eu trabalhava com a rede de computadores e com sistemas de controle do hospital. Mas eles tinham também telemedicina, que fazia uma transmissão para outras, né, regiões do Brasil, e aí eram regiões específicas, não era algo tão aberto como a gente tem hoje, e eu ia até lá, fazia, ajudava, tinha problema na máquina, né, nos congressos que o hospital também fazia, em que eu poderia participar, eu participava ajudando o pessoal da TI. Então, assim, tentei adquirir informações das mais diversas maneiras possíveis para conseguir, né, ter um conhecimento com base, né, um conhecimento com uma raiz, vamos assim dizer. E qual foi a razão disso tudo, né? Agora eu estou dividindo isso com vocês, porque eu acredito no método que eu criei de adquirir conhecimento sobre o computador, sobre a internet, sobre as redes sociais. É o melhor caminho para utilizá-los bem e a nosso favor. Porque realmente são muitas mensagens, são muitos botões, são muitos fios, é muita coisa para a gente pensar. Eu não vou nem comparar ao dirigir, porque ao dirigir a gente tem disso. Quando a gente começa a dirigir, você fala, poxa, como é que eu vou prestar atenção? Antes era mecânico, né? Todos os carros eram mecânicos. Como é que eu vou passar a marcha, pisar na embreagem, pisar no freio, pisar no acelerador, olhar os retrovisores, segurar o volante e tudo mais. Mas hoje a gente faz isso naturalmente, porque a gente aprendeu e a gente praticou. Então, são coisas simples que eu aprendi e aí eu quero compartilhar isso com vocês. É quase que usar as minhas redes sociais para dividir todo esse conhecimento adquirido. E tem pessoas que têm mais dificuldade realmente. Na faculdade, e aí já como docente, eu fiz vários projetos de extensão para crianças, para idosos, e tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu fiz um projeto de extensão para crianças, e eram crianças bem pequenas, crianças na casa dos 9, 10 anos. E eu preparei uma aula super bacana para a primeira aula, falando de bit, byte, falando de hardware, de software, né? Então, fiz aquela aula legal que eu gosto de falar, que eu gosto de ensinar. E aí, depois eu falei, alguma pergunta? Daí um menininho todo sem graça levantou a mão e falou, que hora que eu vou mexer aqui nesse teclado? Então, assim, para criança, não interessava saber de bit e byte, né? Realmente não interessava saber de bit e byte. Ela queria outra coisa, ela queria botar a mão na massa. Assim como também eu tive um projeto de extensão, e eu até vou anotar aqui para não esquecer de falar de um aluno específico, mas eu fiz um projeto de extensão para idosos. E aí, para idosos, eu encontrei outras dificuldades. E aí eram idosos mesmo, assim, porque hoje a nossa população, graças a Deus, está vivendo melhor e vivendo mais tempo. Mas nessa época eu tinha alunos de mais de 80 anos, eu tinha alunos de 70 e poucos anos, e a dificuldade deles era em relação à mobilidade. É o que a gente, se tiver algum terapeuta aí me corrija se eu estiver errado, mas a motricidade fina, de mexer o mouse e clicar no mouse ao mesmo tempo, né? Então, eles tinham dificuldade do clique duplo no mouse, que tinha que ser muito rápido. Eles tinham dificuldade das atualizações da tela. Então, eu tive que buscar ajuda de outros colegas, e aí era do curso realmente de terapia ocupacional, para me ajudar nessa questão, né? De ter alunos ali que pudessem me ajudar a como melhor ensiná-los a usar melhor as mãos, a usar melhor os dedos. Então, foi uma experiência incrível também.
E naquela época a gente já tinha o Globo.com e alguns portais, então, assim, de notícias. Então, isso era a fonte de informação que eles queriam. Eles queriam cada vez mais saber sobre as notícias que estavam acontecendo ali e saber sobre as notícias de uma maneira nova, né? Não era uma maneira de ler jornal, nem de ler revista. Até mesmo as fofocas, né, das revistas naquela época era algo que se fazia muito. E aí eu quero falar de um aluno específico, de uma dessas turmas de crianças, e era de uma comunidade carente, e ele fez o curso comigo, e eu nem lembrava, né, dele. E aí apareceu um garoto para fazer o curso de engenharia da computação, e houve uma oferta de monitoria, e ele se candidatou para a monitoria e passou. E quem ia acompanhar esse aluno era eu, com as minhas matérias de arquitetura de computadores e redes de computadores. E aí ele estava no laboratório, sempre ajudava os alunos na montagem, na grimpagem de cabo, na montagem de máquinas e também na verificação, depois estava tudo funcionando. Quando ele fez o TCC, ele me convidou para ser orientadora dele, e ele fez um TCC, fez uma pesquisa muito interessante sobre como a tecnologia poderia ajudar os deficientes auditivos a ouvir melhor, né, ou a se comunicar melhor, e construir um protótipozinho de um robozinho, né, que a engenharia da computação é um curso que trabalha mais hardware, e foi muito bacana. Ele fez, foi um experimento, e ele teve a ajuda de um deficiente que o ajudou a desenvolver e também a testar, e depois que ele se formou, né, quando ele estava comemorando a colação de grau dele, ele publicou no perfil dele das redes sociais um agradecimento especial a mim, falando que ele tinha participado do projeto de extensão, que ele tinha sido monitor e que eu também fui orientadora dele e que isso mudou a vida dele, né? Isso mudou a vida dele totalmente. Hoje eu não tenho mais contato, mas eu tenho certeza que ele deve ser um profissional de muito sucesso, porque tem garra, né? Porque estudou muito, deu duro ali para conseguir as coisas. Então, são coisas que a gente aprende assim ao longo da vida que são muito legais. E aí, qual será o conteúdo? O que eu trago de informações, né, desse meu método de aprendizagem? Ter as informações organizadas, de forma clara, objetiva, com uma sequência natural de construção do conhecimento, né? É igual a história do menininho que falou, olha, que hora que eu vou teclar aqui? Que hora que eu vou usar isso? Então, tem que ter uma sequência que a pessoa entenda. Alinhando a teoria e a prática, porque a gente tem que saber realmente o que nós estamos fazendo, como que os equipamentos funcionam, para poder utilizar melhor. Além de oferecer diferentes oportunidades de aprendizado e compartilhamento de informações. Obter benefícios que poderão mudar a sua vida e a vida da sua família com a tecnologia. E qual é a oferta? Né? Até agora, esse foi o máximo que eu conseguia dar em uma aula de 50 minutos, 60 minutos aqui nos nossos jantares, e elas continuarão toda quinta-feira aí, jantar com tecnologia. E se você quer dar um passo além, né, nessa jornada, eu tenho uma oferta para te fazer. Um curso totalmente online sobre usar a tecnologia a seu favor, para você aprender a usar o computador, a internet e as redes sociais com liberdade e confiança, mesmo que você ache que não tem mais idade para isso. E quais serão os entregáveis desse curso? Desculpa, pessoal. Serão aulas gravadas e aulas ao vivo sobre o conteúdo preparado exclusivamente para esse curso. Então, quando a gente pensa num curso de técnico de computação, ou num curso de graduação, ou num curso de especialização, a gente está falando aí de 12 meses, 18 meses, 36 meses, 48 meses de curso e com muito conteúdo. Mas aqui, para o nosso objetivo, que vai estar focado em usar o computador, as redes sociais e a internet, eu compilei esse conteúdo em um curso muito complexo, muito objetivo, né, muito coeso. Não tem as outras coisas que não são necessárias. Por exemplo, portas lógicas. Não precisa da gente saber de portas lógicas para utilizar o computador. Então, a gente vai ter esse conteúdo preparado de uma maneira exclusiva para o curso. Assim como você poderá assistir às aulas no seu tempo, que as aulas estão lá gravadas por meio da plataforma Hotmart, que é uma plataforma mineira que já alcançou, já
barreiras internacionais, tem cursos de diversas áreas. Eles têm toda uma equipe também para dar o suporte ali de usar e tudo mais. Você também vai ter informações sobre o computador, a internet, as redes de uma forma única, de uma fonte única, né, legítima e segura. Uma segunda etapa aqui que vocês vão receber. Canal exclusivo para você tirar dúvidas sobre os conteúdos nas aulas ao vivo. Então, a gente vai ter turmas, né? E é interessante, que eu ainda não tinha falado, que com 30 dias você consegue analisar esse conteúdo todo, estudar esse conteúdo todo. Então, com 30 dias você vai ser outra pessoa em relação à tecnologia. Então, as aulas ao vivo serão para tirar dúvidas e serão comigo mesmo. Então, vai ser interessante que a gente pode se reunir uma vez por semana ou quinzenalmente, vamos ver como é que nós vamos fazer isso, mas vamos tirar dúvidas ao vivo e depois elas ficam gravadas também para você assistir depois, quem não puder participar. Eu estarei ao vivo, né, em uma sala exclusiva com você para discutir sobre as suas dúvidas e seus achados no curso. E é sempre bom, essas conversas são sempre muito produtivas. Assim, você não vai precisar pedir ajuda para as outras pessoas sobre as suas dúvidas em relação ao conteúdo, porque nós teremos essa aula ao vivo. Teremos também exercícios práticos para fixar o conteúdo. Você poderá visualizar na prática o conteúdo aprendido. Então, por exemplo, uma coisa simples, que é comprar um computador, que é tentar descobrir um problema no computador, né? Você não sabe quanto de memória tem que ter, o que é processador, quanto de HD tem que ter, qual é o sistema operacional que estará lá. Então, você pode, né, ter esse conteúdo, visualizar isso na prática com exercícios. Você descobrirá como e o que parecia ser tão complicado é possível com conhecimento, e dessa forma você vai ter confiança para usar a tecnologia, pois você vai conhecê-la, né? Isso é realmente uma coisa interessante, porque o novo nos assusta um pouco, mas quando você conhece, ele não é o novo mais, ele é o parceiro, né? Então ele te ajuda a desenvolver as coisas. E terá também alguns bônus, como por exemplo, um e-book de como melhorar a digitação. E digitação, por incrível que pareça, pode ser um limitador para algumas pessoas, né, que não digitam com todos os dedos ou digita só com um dedo. Então, eu vou passar esse e-book com essas dicas aí para melhorar o seu desempenho e a sua confiança em digitar, porque não precisa digitar com todos os dedos, não precisa digitar rápido, precisa saber como digitar. Tem hora que tem um acento, tem um caractere, tem um símbolo que você não sabe onde está, né? Então, você vai poder ter ali o seu e-book para consultar. Assim, você não mais utilizará apenas um dedo para poder digitar. Outro bônus será outro e-book sobre inteligência artificial, que a gente chama de IA. E aqui entra uma tecnologia muito nova, mas que a gente não precisa saber tudo sobre essa tecnologia, mas um básico para que a gente possa entender e utilizar. Assim você não vai ter que ficar sem palavras, né? Quando o assunto for utilizar a IA para fazer vídeo, para fazer apresentações, para preparar uma aula, né? Para fazer uma apresentação legal, para fazer uma foto da família em forma de desenho da Disney, para fazer um videozinho em forma de desenho, né? Como que eu faço isso na IA? Então vai ter ali um e-book para te ajudar. Vai ter também um e-book sobre internet das coisas, que é outra tecnologia nova que já nos conquistou. O melhor exemplo, né, não é só a Alexia, mas para entender como a Alexia pode se comunicar com seu celular, com seu computador, como que ela faz isso, né? Como é que ela consegue entrar na rede em outros lugares e te mostrar a lista de compra, a sua playlist e por aí vai. Então você conseguirá controlar a Alexia, vamos assim dizer. E qual é o preço desse curso? Se a gente fosse pensar num curso técnico de informática, ele custaria hoje em torno de uns R$600 por mês, 7.200 por ano, vezes 3 anos, que geralmente é um curso técnico, mais de R$20.000. Se a gente fosse pensar num curso de graduação, né, que seja bacharelada, por exemplo, em torno de R$1.600 por mês, mais de 19.000 por ano, mais de 76.000, né, pelos 4 anos de curso. E o curso Use a Tecnologia a Seu Favor está com uma
no preço de lançamento, que é a primeira turma, no valor de R$ 1.570, e você pode dividir em 12 vezes no seu cartão, que daria 12 vezes de R$ 162,37. Então tá aqui o QR Code para quem quiser se inscrever. Quem não quiser se inscrever agora, né, com o QR Code, também o link vai estar lá no meu perfil. Use a tecnologia a seu favor. Quem se inscreveu também vai receber no seu e-mail o link de compra. E eu espero ver vocês nos nossos próximos encontros exclusivos da primeira turma Use a Tecnologia a seu favor. Muito obrigada e tenham todos uma boa noite. Eu vou deixar o QR Code aqui ainda. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição.